acima da minha capacidade para suportar aquilo que me sobrevém, com o cuidado e com o carinho de Deus. Deus é maior que todas as coisas. Deus é maior do que os meus próprios pensamentos. O Senhor, Ele quer, comigo e contigo, começar a ponderar, começarmos a olhar e dizer, faz uma análise. Imagina o Espírito Santo hoje virando para mim e para você, porque corta-se dos dois lados, e dizendo: pondere, pare, reflita, aonde está o erro? Aonde está o erro? O erro está aqui, então vamos acertar, porque ainda há tempo, porque enquanto há vida, há esperança. E eu sou o Senhor, que mesmo em meio à morte, sou o Deus que ressuscita o morto. Então Deus, Ele quer mostrar para mim e para você, irmãos. Eu vou falar para você aqui uma coisa. Esses dias eu fui pregar numa outra igreja. Na verdade, há um período, no dia da vigília eu fui pregar numa outra. E aqui não quero falar, pelo amor de Deus. E a gente começa a observar. Em uma das igrejas que eu fui pregar, como é de uma raiz da onde eu saí, aonde o culto tem hora para começar e hora para terminar. Quando deu 9h10 eu ainda estava pregando, o culto termina 9. Eu olhei lá atrás, uma pessoa virou e olhou no relógio assim, ó. Aí daqui a pouco a outra foi. Aí daqui a pouco eu observei e aquilo me chamou a atenção, uma outra. 9h10, um culto que termina 9. Sabe como é que está aquela igreja local? Doente. Sabe como é que estão? Religiosidade imperou naquele lugar. Sabe como é que estão? Muitas igrejas doentes. Agora estou falando de você. Estou falando de mim. Estamos dentro da casa de Deus, doentes, carregando o nome do que vive, porém mortos. E ainda vou dizer para você, eu preguei lá os 4 níveis do entendimento. Uma mensagem que aqui fluiu. E muitos estavam recebendo, principalmente quando cheguei em Abraão. A mente de Abraão, a coisa linda, o espetáculo que é a mente de Abraão. Ouve o que ninguém ouve, vê o que ninguém vê e crê no que ninguém creu. E algumas pessoas tentando ser impactadas. Sabe o que Deus está dizendo para mim hoje, para você hoje? Estamos vivendo um período de religiosidade, onde as pessoas, elas querem não só estar dentro das igrejas, mas estão morrendo afogadas, mas se contentam simplesmente em tirar a cabeça para fora d'água e dar uma respirada. Quando Deus tem para ti um porto seguro, tem para mim um porto seguro. Quando Ele mostra que a tribulação, a natureza, eu não vou ignorar a natureza da tribulação. Tem momentos difíceis, aí o apóstolo Paulo entende, porque foi um momento tão desesperador que ele, meu Deus, será que a minha história acabou aqui? Será que a minha história acaba aqui? Contudo, versículo 9, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós. Irmãos, hoje Deus quer falar comigo e contigo. Não confie em você. Não ache que você é capaz. Não ache que só porque você está, a coisa vai fluir. A obra não é minha, a obra não é tua, a obra é de Deus. Quando Deus quer, Ele arranca, e quando Ele arranca, Ele coloca pessoas melhores ou capacitos de dentro para assumir a posição. Eu quero dizer para você que o Deus que está nesse lugar é o Deus que fala comigo nesse altar e fala contigo aí, porque é muito simples eu pregar e achar que Deus só está falando com você e não está falando comigo. Mas eu quero dizer para você que o tempo
tempo todo o Espírito Santo, ele me incomoda para dizer: tu não é nada, cara. Tu entendeu? Você não é nada. Se alguma coisa acontece, é o meu poder. Se alguma coisa manifesta, é o meu poder. Não é a tua capacidade, não é a tua força, não é a tua hombridade, não é o teu vigor, porque hoje tu tem, amanhã tu não tem. Eu entendo isso todos os dias, quando o Senhor me confronta e diz: não seja religioso, porque se tu for religioso, você até vai estar falando, mas a palavra não vai edificar a você mesmo. Você vai até estar ensinando, mas a palavra não vai edificar a você mesmo. E o que Deus quer hoje aqui nesse domingo pela manhã, uma igreja ao qual sacrificou a sua manhã para estar na casa de Deus, é dizer o seguinte: quem vai contaminar quem? Quem vai contaminar quem? Os religiosos contaminarão você, ou você que é espiritual vai contaminar os religiosos? Na maioria das vezes, os religiosos contaminam os espirituais. Por quê, pastor? Porque são tendenciosos, porque são questionadores, porque afrouxam, largam. E a Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado não pode mais olhar para trás. Se você quiser segurar o arado com a mão esquerda, ele vai para a direita. Se você quiser segurar o arado com a mão direita, ele vai para a esquerda. E hoje Deus está virando para mim e para você, dizendo que você precisa segurar firme. Olha nos olhos de quem está ao teu lado e diga assim: segure firme no arado que Deus confiou nas tuas mãos, mostrando que Ele é o Senhor, irmãos, mostrando que Ele é o Deus que livra. O versículo 10 vai dizer assim: o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a nos livrar, ou a livrar-nos, ajudando-nos também a vós, as vossas orações a nosso favor. E aí vai embora. Nós compreendemos, irmãos, o que a igreja precisa entender é o posicionamento dela no reino. O posicionamento dela no reino. E quando ela entende isso, não há potestade, não há dominador, não há trabalho de macumbaria, não há trabalho de feitiçaria. Quando você entende isso, você compreende o apóstolo Pedro dizendo que vós não, não. A pedra que os construtores rejeitaram, eles rejeitaram, tornou-se a pedra angular, ou a pedra de esquina. A pedra principal é Cristo. Aí a igreja católica coloca Pedro, como a igreja. Na verdade, Pedro é a tipificação da igreja, que somos nós. Pedro é uma pedra, mas a pedra de esquina é Cristo, a pedra angular, a pedra principal é Cristo. Ele é o meu Senhor, e Pedro, não, eu sou apenas uma pedra como outras. E aí você compreende: mas vós não, vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real e povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí você entende isso. Ainda que o sofrimento ou os sofrimentos de Cristo se manifestem, se resvalam, tem aqueles respingos, porque o pior sofrimento já foi vivido por Cristo. Paulo está falando sobre os respingos. O pior sofrimento ele já viveu. Mas ainda que os respingos alcancem a minha vida e a tua, vai dizer aqui que a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Nada pode impedir o agir de Deus. Nada pode. Romanos 8, no capítulo de número 33 em diante, no versículo 33, 8 e 33,
Quem tentará acusação contra os escolhidos ou os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, fomos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, olha que coisa linda, irmãos. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Uma igreja lavada e remida. Uma igreja, você sabe como Deus vê, irmãos? Ele sonda aqui dentro. Ele olha para nós e vê o nosso interior. Ele olha para nós e consegue compreender. Com uma canção, nós vamos terminar com ela, onde a gente vai pedir menos de mim e mais de ti. Não aceite ser um religioso. Errou? Fala com Deus. Peça perdão. A religiosidade não, irmãos. Talvez você veio hoje aqui e de alguma maneira você acabou se habituando, e sem que você percebesse, você gosta, você ama estar na casa de Deus, mas sem que você percebesse, algumas coisas você nunca entendeu. E também nunca experimentou do que é o poder da consolação que transborda por meio de Cristo. E aí, quando chega o dia da tribulação, você não consegue experimentar o conforto. Quando chega o dia mau, você não consegue experimentar da armadura de Deus, Efésios. Você não sabe. Para quem é dado a armadura? Para quem é cedido? Para os perfeitos? Para os não pecadores? Não. Para os sinceros. Como Davi foi tido como segundo o coração de Deus? Você sabe? Você tem noção? Por quê? O que ele tinha de especial? O que ele tinha? O Salmo de número 51, a partir do verso de número 11, ele começa a descrever. Na verdade, o Salmo 51 inteiro, mas vamos no 11. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Olha que coisa linda, irmãos. Aí ele continua dizendo: restitui-me a alegria
da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti.